Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29. E aqueles que podem se colocar de pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. 1 Crônicas, capítulo 29. Nós vamos ler os versículos 1 até o versículo de número 22. 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 1 até o versículo 22. Página 506, se você tem a Bíblia Trinitariana. 1 Crônicas, capítulo 29, versos 1 a 22. A palavra de Deus diz assim: Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é o palácio para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de ônix e as de engaste, e pedras ornamentais, e pedras de diversas cores, e toda a sorte de pedras preciosas, e pedras de mármore em abundância. E ainda, porque tenho afeto à casa de meu Deus, o ouro e prata particular que tenho, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra de mão do artífice. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel e os capitães de 1.000 e de 100, até os chefes da obra do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro e 10.000 dracmas e 10.000 talentos de prata e 18.000 talentos de cobre, e 100.000 talentos de ferro. E os que possuíam pedras preciosas, deram-nas para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita. E o povo se alegrou, porque contribuíram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação. E disse Davi: Bendito és tu, Senhor Deus, de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tu és, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti e do que é teu tu damos. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos
para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se chama aqui, voluntariamente te deu. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, nossos pais, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo, e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo, e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e o rei. E ao outro dia imolaram sacrifícios ao Senhor, e ofereceram holocaustos ao Senhor, 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações e sacrifícios em abundância por todo Israel. E comeram e beberam naquele dia, perante o Senhor, com grande gozo. E a segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor por líder, e a Zadok por sacerdote. Vamos orar. Santo Deus e Pai, desejamos neste momento que esta palavra venha falar aos nossos corações. Que o Senhor venha nos desafiar, ó Pai, e nos mostrar qual que é a vontade do Senhor para conosco. Abençoa-nos, ó Pai, para que sejamos obedientes, para que sejamos, ó Pai, aqueles que irão praticar, ó Deus, o que o Senhor tem passado para nós, como passou para Davi. Então abençoa-nos, Senhor Deus, e usa a minha vida para a honra e glória do Teu nome. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Nós vamos falar nesta manhã sobre princípios para a contribuição. Princípios para a contribuição. Contribuir para com a obra de Deus e também para com pessoas em necessidades é algo bíblico que precisa ser observado sempre. O pastor Romulo, ele falou sobre o dom de contribuir esses dias atrás, não é? E eu vou falar sobre este princípio para a contribuição. Repartir das bênçãos que Deus tem nos dado significa amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe quando? Quando nós ofertamos para a obra de Deus. Quando ofertamos para a obra de Deus, nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a nós mesmos, é quando nós abençoamos alguém em uma necessidade. Aí nós estamos amando o próximo como a nós mesmos. Infelizmente, existem crentes vivendo uma verdadeira miséria, porque não conseguem repartir para que recebam mais. São verdadeiros mar mortos. O que é o mar morto? O mar morto, ele só recebe. Ele não dá vazão a nada. Ele só recebe e ele não consegue produzir mais. Então, infelizmente, existem pessoas assim. Lucas capítulo 3, versículo 11, nos diz o seguinte: e respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E nós temos também, segundo aos Coríntios capítulo 9, versículo 6, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Então nos deixa claro que precisamos praticar o dom da contribuição para que os nossos celeiros estejam sempre cheios, se nós praticarmos o dom da contribuição. Pessoas com esse dom não se perguntam: quanto devo dar ao Senhor? E sim, quanto preciso para me sustentar? Existe diferença? Muita diferença. Eu preciso de tanto para me sustentar, o resto, quer dizer, as demais coisas pertencem ao Senhor. A devolução dos dízimos é um claro ensino bíblico, presente antes da lei, durante a lei e depois da lei.
E a contribuição pessoal, voluntária, generosa, sistemática e alegre está presente tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E o rei Davi, ele oferece-nos alguns princípios importantes sobre a contribuição que glorifica a Deus quando se preparava para construir o templo de Jerusalém. Na história que nós lemos, aqui é a construção do templo de Jerusalém. E Davi nos informa, nos ensina alguns princípios. E nesta manhã, nós destacaremos alguns destes princípios para compreendermos qual a vontade do nosso Deus quanto à contribuição para a expansão da sua obra. Em primeiro lugar, nós devemos contribuir porque a obra deve alcançar o mundo. Estão cansados de ouvir isso, não está? Estão cansados de ouvir isto? A obra precisa alcançar o mundo. E o versículo 1, disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e tenro. E esta obra é o quê? É grande. E esta obra é grande, porque não é o palácio para homens, mas para o Senhor Deus. Davi estava construindo o templo e o palácio, e ele queria fazer o melhor e dar o melhor para Deus. Tudo o que fazia não era pensando nos homens, mas em quem? Em Deus. Davi sempre estava focando a pessoa de Deus. Davi sempre estava olhando para Deus, e com isso, ele conseguia os seus intentos. Ele conseguia realizar aquilo que Deus colocava diante dele. Ele sabia da grandiosidade daquela obra, e diante daquela responsabilidade, ele não queria decepcionar a Deus, que havia lhe confiado aquela função, que havia lhe confiado aquele projeto. Ele não queria decepcionar Deus. Igualmente, a igreja está realizando uma grande obra. Há templos a serem construídos, não há? Igrejas a serem implantadas. Pessoas necessitadas a serem assistidas. Missionários a serem enviados. Muito terreno a ser conquistado aqui e além da fronteira. E nós podemos resumir a necessidade do mundo em uma simples frase: há muitas almas precisando de Jesus. É nisso que nós precisamos pensar. Há muitas almas precisando de Jesus. E um dos recursos que nós podemos disponibilizar é o financeiro. Será que Deus tem te dado sustento? Eu tenho certeza que sim. Então vamos repartir. Deus tem te dado sustento? Eu tenho certeza que sim. Então vamos pensar nos outros. Vamos pensar nas almas que carecem, que precisam de Jesus. E sabendo que Deus é quem irá nos capacitar para este fim, se nós estivermos buscando esta qualidade em nossa vida. Então o dom de contribuição é colocar diante de Deus tudo o que temos, sabendo que pertence a Ele. Davi, ele sabia da necessidade da obra, e ele passou a separar tudo o que ele tinha e que era necessário para a execução dela. No versículo 2, você pode acompanhar comigo, diz assim: eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa de quem? Do meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, e cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedra de ônix, e as de engaste, e pedras ornamentais, e pedras de diversas cores, e toda a sorte de pedras preciosas, e pedras de mármore em abundância. Então o exemplo que Davi nos deixou, nos leva a refletir que todo aquele que tem o coração na obra, sempre irá fazer mais e dar do seu melhor pela causa de Deus. O que tem o coração na obra. As coisas de Deus precisam ser feitas com excelência. Nós não podemos ofertar a Deus com usura, pois Ele não nos dá suas bênçãos por medida. Ao ofertar ao Senhor, nós devemos colocar aí o nosso coração e a nossa força, quando nós vamos ofertar ao Senhor. Certo crente,
homem de negócios, foi pedido que contribuísse com um donativo em auxílio de determinada obra missionária. De boa vontade, ele passou um cheque nominal de $1.000 e entregou ao representante que o visitava. Naquele momento, trouxeram-lhe um telegrama. E ao ler aquele telegrama, o seu semblante manifestou grande perturbação. E ele disse o porquê daquela perturbação. Este telegrama me participa do naufrágio de um dos meus navios e a perda de toda a sua carga. E ele disse mais: isto me obriga a alterar o valor da minha oferta. Tenho que passar outro cheque. E o visitante, ele compreendeu. Ele se doeu pela situação daquele negociante. E devolveu-lhe o cheque. Pensando, na sua lógica, que haveria de receber outro numa menor quantia. O negociante, então, passou-lhe outro cheque. Mas qual não foi o seu espanto ao verificar que o novo cheque era de $10.000 ao invés de $1.000. $10.000. Não se enganou? Perguntou o visitante. Não, respondeu o negociante. Eu não me enganei. E com os olhos rasos de lágrimas ele disse: aquele telegrama foi uma mensagem do Pai Celestial. Eu li naquele telegrama: não ajunteis tesouros na terra. Esta foi a mensagem que ele ouviu. Não ajunteis tesouros na terra. Este homem, ele sabia discernir que a carência na obra de Deus era muito maior que a perda material que ele teve. Irmãos, precisamos também desta sensibilidade quanto a ofertarmos para a obra de Deus, que visa evangelizar o mundo. Eu tenho certeza que aquele homem de negócios, e nem mesmo Davi, ficaram mais pobres diante da oferta que deram a Deus. Com certeza, não fez nenhuma diferença para eles, mas foi uma grande bênção para a obra que recebeu aquela oferta. O mundo precisa ser alcançado através do Evangelho. E será que nós podemos fazer mais? Eu tenho certeza que sim. Nós podemos fazer mais. Em segundo lugar, outro princípio para compreendermos qual a vontade do nosso Deus quanto à contribuição para a expansão da sua obra, é que nós devemos contribuir porque amamos a Deus e a sua obra. O versículo 3 diz assim: e ainda, porque tenho afeto à casa de meu Deus, o ouro e prata particular que tenho, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Davi, ele não apenas recolheu ofertas dos outros, mas ele pessoalmente deu à casa do seu Deus o ouro e a prata particulares que ele tinha. E fez isso porque amava a casa do seu Deus. E quem ama, entrega o que tem. Quem ama é generoso em ofertar. E o nosso amor por Deus, ele não passa por meras palavras, se não ofertarmos ao Senhor. Com generosidade, porque Ele tem sido generoso para conosco. Se eu falar, eu amo a Deus, mas eu não estou fazendo pela obra de Deus, como que eu vou dizer que eu amo a Deus? Amor é ação, não é? Amor é ação, amor é entrega, amor é envolvimento. E nós precisamos agir desta forma. Nós precisamos avaliar a nossa questão financeira e pensar assim: o que eu posso fazer a mais pela obra de Deus? O que eu posso fazer a mais pela evangelização do mundo? O que eu posso fazer a mais? Isso é amor. Eu posso dizer claramente: eu amo a Deus e a sua obra. A nossa contribuição, ainda que sacrificial, não tem valor diante de Deus se não é motivada pelo nosso amor ao Senhor e à sua obra. E lá em 1 Coríntios 13:3 diz: ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres,
Se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Sem amor, nós faremos por obrigação e o mínimo. Mas com amor, nós seremos generosos, pois sabemos que é para Deus e a sua obra. Quando eu vou entregar o dízimo, eu não estou pensando, estou entregando para alguém. Não, estou entregando para Deus. Estou entregando para a obra de Deus. E vai ser usado para Deus e para a sua obra. As ofertas, promessa de fé, quando entrega a promessa de fé, eu sei que não estou entregando para alguém, não, estou entregando para a obra missionária. Para pessoas que estão me substituindo no campo. Para pessoas que estão indo no meu lugar. Eu deveria estar lá. Mas pessoas se dispuseram para ir. Então eu quero ter parte neste projeto. Davi, ele queria ter parte naquele projeto. E ele foi o incentivador. Ele foi aquele que realmente se envolveu. Aquele que deu o exemplo. Tem uma frase que diz: podes ofertar sem amar, mas não podes amar sem ofertar. Aquele que tem o dom da contribuição, diante de tudo que o Senhor lhe dá, ele sempre pensa no que poderá fazer pela obra de Deus. Isso é amor. Quando amamos, nós ofertamos com alegria e de uma forma espontânea, e acabamos por motivar outros a fazer também. E foi o que aconteceu com Davi, dos versículos 5 a 9. Acompanhe comigo aí, por favor, na sua Bíblia. Ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Davi desafiou. Então os chefes dos pais, e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães de 1000 e de 100, até os chefes da obra do rei, voluntariamente contribuíram. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, e 10.000 dracmas, e 10.000 talentos de prata, e 18.000 talentos de cobre, e 100.000 talentos de ferro. E os que possuíam pedras preciosas, deram-nas para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita. E o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi, e se alegrou com grande alegria. Então a contribuição é uma graça que Deus nos dá. É um privilégio ser cooperador com Deus na sua obra. É um privilégio. O ato de contribuir é uma expressão de culto e adoração. Deus ama a quem dá com alegria. E a voluntariedade e a alegria são ingredientes indispensáveis no ato de contribuir. E Davi perguntou ao povo: quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente. Por quê? De coração íntegro deram, e eles liberalmente ofereceram ao Senhor. A nossa contribuição, ela precisa ser feita com alegria, demonstrando o nosso amor e interesse pela obra que é de Deus. Lá em 2 Coríntios 9:7, nós sabemos muito bem desse versículo, né? Que diz que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Agora, será que nós podemos medir o quanto amamos a Deus pelo tanto que nós temos ofertado em favor da sua obra? Será que nós podemos medir? Será que chegaremos à conclusão de que, olha, infelizmente estou amando nada a Deus? Não estou fazendo nada pela obra de Deus? Ou será que você vai chegar à conclusão, olha, eu posso fazer mais? Eu posso fazer mais, porque eu amo a Deus e a sua obra. Eu vou fazer a mesma pergunta que Davi fez ao povo. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer voluntariamente ao Senhor? Nós estamos orando pela quinta igreja, não estamos? Nós estamos orando pela quinta igreja. E se realmente amamos, nós iremos fazer muito mais do que já foi feito. Além de orarmos, vamos fazer muito mais. Você pensa assim: pastor, R$235 mil é muito dinheiro.
Engano seu. Não dá para comprar nenhum lote onde vai ser implantada a quinta igreja. E será que a igreja precisa de um prédio próprio? Precisa. Será que Deus vai sustentar esta obra? Vai. Quem que Ele quer usar para sustentar a sua obra? Eu e você. Então vamos encher as mãos para oferecer voluntariamente ao Senhor. E nós vamos ser abençoados, eu tenho certeza disso. Então nós devemos contribuir, porque a obra de Deus precisa alcançar o mundo. Devemos contribuir porque nós amamos a Deus e a sua obra. E em último lugar, o último princípio que nós devemos compreender é que devemos contribuir conscientes de que Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo. Versículos 10 e 12 diz assim: Por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação. E disse Davi: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tudo te exaltaste por cabeça sobre todos. E riquezas e glória vêm de ti, vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Então o resultado da alegre, generosa e abundante oferta do rei e do povo foi a manifestação da glória de Deus. Davi louvou a Deus pela sua glória, poder, riqueza, reconhecendo que as ofertas que deram tinham vindo do próprio Deus. Foi Deus que capacitou aquele povo. Foi Deus que colocou as riquezas na vida daquele povo para que eles pudessem ajudar na manutenção da obra de Deus. Foi Deus que fez. Porque Ele é o dono de tudo. Então o povo também adorou a Deus e houve grande regozijo. E o maior propósito da nossa contribuição deve ser a manifestação da glória de Deus. O verso 13 diz o seguinte: Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Será que diante de tudo que Deus tem te dado, você tem adorado a Deus e falado: Senhor, graças te dou por tudo que o Senhor tem colocado na minha mão? Talvez você pode dizer assim, né, pastor, mas eu não tenho nada. Quem disse que você não tem nada? Será que você tem saúde? Será que você tem uma mente que funciona? Será que você tem uma família? Será que Deus tem te dado oportunidades para um emprego? Eu tenho certeza que você vai responder sim a estas perguntas. O que Deus deseja então é que sejamos fiéis e envolvidos. E Ele vai nos usar. Fiéis e envolvidos. Pensando que tudo é de Deus. Tudo. Ele é o dono do ouro e da prata. Tudo é dele. E Ele dispensa para aqueles que são fiéis. Aquele que for fiel, no mínimo, será no muito. Mas aquele que não é fiel no mínimo, como que vai ser no muito? Deus sabe a quem confiar as suas riquezas, que serão usadas para a sua obra. Deus sabe. Que tudo o que somos e temos esteja a serviço de Deus e seja um tributo de glória a Deus. Que os bens que Deus nos deu estejam no altar de Deus, a serviço a Ele, a serviço a Deus. Então não é para a nossa glória que eu vou dizer agora, mas para a glória de Deus. Através desta igreja, do nosso envolvimento, 60 projetos missionários estão sendo assistidos, para a glória de Deus. 3 igrejas foram fundadas
e todas com seus prédios próprios. Não é para a glória de Deus? É para a glória de Deus, através deste ministério. Ofertas estão sendo levantadas para a fundação de uma quinta igreja. Para a glória de Deus. Uma escola cristã está na nossa propriedade, está indo muito bem. Para a glória de Deus. E tem sido uma bênção na vida dos meus filhos. E na vida dos seus filhos. Nós temos equipamentos de última geração aqui nesta igreja. De som, visual, de última geração. E temos ainda o conforto de um ar-condicionado. Não temos? Tem alguns que acham ruim. Fala que está muito frio. Não é? Mas Deus tem nos dado esta bênção. Eu queria ver você falando que está frio sem usar ar-condicionado. Aí você reclamar pelo calor. Deus tem nos prosperado a cada dia. Amém ou não? Eu tenho certeza disso. Deus tem nos prosperado a cada dia. Agora respondam-me. De onde que vem tudo isso? Do seu esforço? Da sua inteligência? Da sua capacidade? Porque você é uma pessoa de sorte? Nada disso. Vem de Deus. Vem de Deus. Precisamos dizer, como Davi no verso 16: Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Nós precisamos dizer isso todos os dias, irmãos. Precisamos servir de exemplo para que outros também venham a contribuir pela causa de Deus. E assim iremos alcançar muito mais almas para o reino de Deus. Só que, infelizmente, precisam ser feitos congressos para incentivar pastores, líderes, quanto ao envolvimento na obra missionária. Sabia disso? E são gastos valores altíssimos para que isso aconteça, sendo que poderia ser investido na obra de Deus. Precisa ser feito congressos para que pessoas venham se conscientizar a respeito do envolvimento na obra missionária. E são igrejas fundamentalistas. Infelizmente, fundamentalistas sem visão missionária. Como que deseja as bênçãos de Deus? Difícil, não é? Que Deus nos ajude a permanecermos firmes na visão celestial, para que a obra vá adiante. E como contribuintes, precisamos produzir outros contribuintes. E iremos dizer como Davi no verso 17: E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações, e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Exemplo, não é? Precisamos formar outros contribuintes. Precisamos produzir outros contribuintes para que a obra de Deus permaneça e vá adiante. Deus quer usar a mim e a você para isso. Irmãos, os princípios que nós precisamos observar é que devemos contribuir porque a obra deve alcançar o mundo. Devemos contribuir porque amamos a Deus e a sua obra. E devemos contribuir conscientes de que Deus é dono de tudo. Então, o dom da contribuição precisa ser desenvolvido por todos nós, sabendo que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Não é. Tudo que você deposita no altar de Deus, pode ter certeza que Deus te honra, Deus te abençoa. Então não vamos ser miseráveis. Não vamos ser pessoas com a mão fechada. Mas vamos com a mão aberta, doar e adorar a Deus. Porque tudo pertence a Ele. E Ele é que nos capacita
a realmente desenvolvermos este dom, o dom da contribuição. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e nós vamos orar neste momento.